Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e esse é mais um vídeo para vocês. Esse talvez seja o vídeo mais pedido da história aqui do canal, que é o assunto laje pré-fabricada, né? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás de como era o processo mais ou menos de cálculo, não dimensionei, mas muitas pessoas me pediram para fazer um vídeo dimensionando, né, uma laje treliçada. Apesar de já ter vários vídeos aí na internet sobre o assunto. Eu vou abordar o assunto laje treliçada de uma maneira diferente, né, de uma maneira mais simples no quesito dimensionamento, porque nós vamos seguir aí essa mesma teoria que a gente vem usando aí, referente à tabela do KC/KS, tá? Então, vai ser um vídeo simples, mas ao mesmo tempo nós vamos conseguir exemplificar muito bem esse assunto de lajes. Então vamos lá, eu vou aqui fazer para vocês o dimensionamento de uma laje com 3,80 metros de vão, né? Eu não vou me ater aí, vai aparecer para vocês um desenho na tela, que é mais ou menos a nossa forma de laje, né? Que é o nosso pano de laje aí que nós vamos utilizar. É um pano de laje que tem 3,80 por 5 metros, certo? Vai ser uma laje que tem vigas em todos os bordos, tá? Mas ela vai ser biapoiada no sentido do menor vão. Esse é um aspecto interessante, né, e importante ao mesmo tempo da laje pré-fabricada, que sempre que possível nós devemos colocar o posicionamento, né, o direcionamento das nossas vigotas sempre no sentido de menor vão, porque a gente dessa forma vai economizar material, né, o primeiro aspecto seria esse, devido aos esforços que serão menores, certo? Então, sempre que possível, a gente deve sim posicionar as nossas lajes no sentido do menor vão. Logicamente que a gente sabe que muitas vezes isso não é possível por algum empecilho arquitetônico, digamos assim, por não haver vigas, por exemplo, em todos os bordos e a gente ser obrigado a direcionar a nossa laje em um sentido único. Mas a dica que eu dou para vocês é que sempre que possível, posicionar as lajes, né, as vigotas das nossas lajes, no sentido do menor vão. Então, partindo dessa premissa, o nosso vão, né, o vão da nossa laje será de 3,80 metros, já que a nossa laje tem aí aproximadamente 5 metros por 3,80, certo? Então nós vamos pegar a medida de fora a fora de uma viga, apesar, né, de comumente a gente pegar de eixo a eixo numa viga, mas isso é tudo preciosismo, tá, pessoal? Vamos fazer da maneira mais simples possível para que todos consigam entender da maneira mais fácil possível, certo? Então vamos lá, eu vou dividir aqui a minha folha como de praxe, para a gente economizar papel. Como que funciona uma laje treliçada? Vamos fazer um desenho aqui bem rapidinho. Bom, uma laje treliçada é mais ou menos isso daqui, não é? Ela tem um elemento de enchimento, que geralmente aí tem que ser inerte, né? Geralmente não, tem que ser inerte. Ela tem uma nervura, né? E tem uma capa de compressão, uma capa de concreto aqui que vai trabalhar a compressão. Essa é a definição, é o jeitão aí principal de uma laje nervurada do tipo treliçada, né? Nós podemos ter essa treliça aqui maciça, né, de concreto armado, podemos ter uma vigota protendida, mas nesse vídeo aqui nós vamos nos ater apenas à vigota treliçada, que é essa vigotinha aqui, certo? Esse elemento de enchimento, a única função que ele tem aqui é ocupar espaço, tá, pessoal?
Por isso que ele é inerte, ele não vai reagir com o concreto de maneira nenhuma, muito menos estruturalmente falando. Então, se, por exemplo, lá no futuro eu quisesse tirar esse elemento de enchimento aqui, pode tirar tranquilamente, porque a única e exclusiva função dele é ocupar espaço e diminuir, né, para diminuir aí a carga de concreto, né? O que vai resistir aos esforços é a nervura e a capa de compressão, né, essa capa de concreto. Nós vamos trabalhar aqui com uma laje conhecida como laje H12, né, que é uma das mais utilizadas aí quando o assunto é laje piso. Logicamente ela tem uma limitação de vão, né, mas nós vamos utilizar essa laje H12 para fazer essa verificação aqui, para ver se ela vai conseguir trabalhar com um vão de 3,80 metros. A laje H12 ela tem 12 centímetros acabado, tá, pessoal? Então ela vai ter aqui um elemento de enchimento de 8 e uma capa de concreto de 4 centímetros, né? Dando aí essa espessura final de 12 centímetros. Então essa é a laje H12. Nós vamos utilizar aqui uma trelicinha, que lá no final a gente vai decidir qual trelicinha que vai ser, mas ela também tem 8 centímetros de altura. Ela tem basicamente a mesma altura do nosso elemento de enchimento, certo? Quais as características importantes que nós temos que ver aqui em relação a essa geometria da nossa laje? A nervura ela vai trabalhar como se fosse uma viga, né? Uma laje treliçada, uma laje nervurada nada mais é do que uma laje composta por múltiplas vigas em um mesmo sentido, né? Ou em sentidos cruzados. Nesse caso nós estamos fazendo uma laje nervurada unidirecional, né? Que vai pegar apenas uma direção do nosso pano de laje. Então ela vai ser múltiplas vigas em um mesmo sentido. Para isso, o que nós temos que observar aqui nesta viguinha? Essa viguinha ela vai pegar uma parcela da carga que será distribuída aqui em cima, né? Nós vamos encontrar essa carga, então nós precisamos do quê? Saber qual é a área de influência desta viguinha para que a gente possa calcular essa carga equivalente, né? Como que a gente encontra essa área de influência? Nós estamos utilizando aqui um elemento de enchimento de 33 centímetros, tá? Ele tem 33 centímetros aqui, ó, na parte de cima, acabado. Deixa eu explicar. Por que ele tem 33 centímetros? Porque essa bordinha aqui dele, ó, tem 1,5 centímetros, que é a borda de encaixe, que vai encaixar na nossa vigota, exatamente como está aqui nesse desenho. Então, aqui na parte de baixo, ele vai ter 30 centímetros. A nossa vigota, ela tem 12 centímetros. E aqui também tem 30 centímetros. Certo? Então, como que eu faço para encontrar a área de influência desta vigota aqui? Se eu tenho 12 e eu tenho 30 e 30, eu vou pegar essa área de influência como sendo metade desse elemento de enchimento até metade do próximo elemento de enchimento, né? Essa é a solução mais lógica, né? Então eu vou ter 15 desse lado, mais 12, 42. 15 mais 15, 30, com mais 12, 42 centímetros. Então, esse é a nossa medida conhecida aí como medida de entre-eixos, certo? Por que entre-eixos? Porque pego de eixo a eixo do nosso elemento de enchimento. Então, essa aqui, pessoal, é a nossa área de influência para esta viga, essa vigota aqui que vai ser direcionada no vão de 3,80, certo? Então, ela tem 42 centímetros. Feito esses levantamentos aí dessas medidas, o que nós temos que fazer agora? Fazer o levantamento das cargas que são aplicadas nessa laje, certo? Quais as cargas que nós vamos aplicar?
Para quem já viu aí os meus vídeos onde eu falo de laje, é basicamente a mesma coisa. Nós vamos aplicar uma carga aqui chamada carga de revestimento. O que é essa carga de revestimento? É um futuro revestimento que eu vou fazer aqui na parte de cima, por exemplo, um contrapiso e colocação de piso cerâmico, e também um revestimento aqui na parte de baixo, como um emboço e reboco. Esse revestimento, pessoal, a gente utiliza na média aí de 1 kN por metro quadrado, tá? Que é basicamente, aí é um pouquinho mais, na verdade, do que a consideração, por exemplo, de um revestimento de 2,5 centímetros em cima, mais 2,5 centímetros embaixo, que é super exagerado, se a gente for ver, certo? Então vai dar mais ou menos aí 5 centímetros de espessura, vezes o gama do revestimento, aí, que gira em torno de, sei lá, se não me engano, 20 kN por metro cúbico, aproximadamente isso. Então vai dar mais ou menos 1 kN por metro quadrado. Então é justamente essa medida que nós vamos colocar aqui, 1 kN por metro quadrado, certo? Então essa é a carga de revestimento. Carga de peso próprio. Eu tenho duas maneiras de fazer esse levantamento de carga de peso próprio. Eu posso fazer o levantamento aqui pela área de concreto e pela área de elemento de enchimento, depois multiplicar pelo seu peso específico, né, de cada elemento. No caso aqui, concreto armado tem um peso específico de 25 kN por metro cúbico. E o enchimento vai depender se, por exemplo, é um enchimento cerâmico, é um enchimento de concreto, né, aquelas lajotas de concreto, ou se é um enchimento de EPS, que hoje em dia é o mais comum, né? Então você pode fazer dessa maneira ou seguir essa tabelinha que eu estou deixando para vocês aí na tela, que é a tabelinha de peso característico aí de uma laje, é o peso médio aí, considerando um enchimento padrão, né, que vai dar mais ou menos aí 1,85 kN por metro quadrado, certo? Então, esse é o peso característico da laje com enchimento padrão. E também temos uma sobrecarga. Por que eu falo enchimento padrão? O enchimento padrão, ele é, por exemplo, a média dos 3 tipos de enchimento que nós temos, né? Se você for fazer de concreto armado, de um enchimento de cerâmica, por exemplo, você vai ter um peso equivalente a esse de cerâmica, né? Se você fizer uma lajota de concreto, você vai ter um equivalente à lajota de concreto. E o EPS equivalente à lajota de EPS. Então, a lajota de EPS é a mais leve de todos. Com certeza vai dar menos do que esse valor aqui. Provavelmente esse valor é o valor mais, digamos assim, pesado, né? É uma tabelinha aí que a gente utiliza para fazer esse levantamento de carga de peso próprio por metro quadrado, certo? Então você pode utilizar esse 185 aqui ou fazer aquela continha, se você preferir, certo? E também temos a carga de sobrecarga. Nesse caso aqui, eu vou utilizar uma carga de sobrecarga de 1,5 kN por metro quadrado. Por que, Felipe, você está utilizando 1,5 kN por metro quadrado? Porque esta laje que eu estou calculando é um dormitório, né? E se a gente for lá na 6120, vocês vão observar que o dormitório tem que ter uma carga, né, uma sobrecarga de 1,5 kN. Fazendo essa somatória aqui, ó, nós temos 1 mais 1,5, 2,5, mais 1,85, vai dar 4,35 kN por metro quadrado, né, nesse caso. Bom, essa é a nossa carga por metro quadrado, considerando aí todas as cargas atuando ao mesmo tempo, né? 4,35 kN por metro quadrado. Porém, eu não tenho 1 metro quadrado, né, de área de influência para essa vigota. Eu tenho 42 centímetros, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 4,35 e vou multiplicar por 0,42. Fazendo essa continha aí, vejam só,
quanto que nós teremos? 4,85 vezes 0,42 por 4,35, não 4,85, desculpe. Vai dar 1,827, né? 1,83, arredondando, podemos arredondar para 1,83. 1,83 kN por metro de vigota, certo? Agora nós passamos de metro quadrado para metro de vigota, porque a gente já aplicou na área de influência desta vigota, certo? Maravilha, então. Sabendo essa informação da carga, nós, teoricamente, já podemos, por exemplo, desenvolver os diagramas de cortante e de momento fletor. Neste caso aqui, nós não vamos calcular a armadura de cisalhamento, né, as armaduras transversais. Nós vamos dimensionar nesse vídeo apenas as armaduras longitudinais, porque na grande maioria das trelicinhas, essa armadura que é colocada para as armaduras transversais, né, para resistir aos esforços de cisalhamento, já é mais do que o suficiente para resistir aos esforços de cisalhamento dessa vigotinha, porque é muito pequeno, se comparado, por exemplo, a uma viga convencional, certo? Então, se vocês fizerem muita questão, né, e se esse vídeo tiver bastante like, bastante compartilhamento, eu posso até trazer uma verificação de armadura de cisalhamento para lajes treliçadas, se vocês fizerem muita questão, certo? Então vamos lá. Vamos fazer então aqui o esquema estático da nossa vigota, já que nós temos a carga já conhecida. Então o esquema estático da nossa vigota ficou desta maneira aqui, ó. Eu tenho uma vigota de 3,80 m, certo? Com um carregamento de 1,83 kN por metro, certo? Maravilha. Vamos agora, então, desenvolver aqui o nosso diagrama de cortante. Como é uma viga biapoiada, simplesmente seria isso daqui. E o nosso momento fletor, né, o diagrama de momento fletor, seria isso daqui, certo? Como que eu faço, Felipe, para encontrar a minha cortante? Eu esqueci. Cortante muito simples, para, logicamente, uma viga biapoiada, é QL sobre 2. Eu já ia colocar o quadrado, que é o momento. QL sobre 2. Tem 1,83 vezes 3,80, tudo isso dividido por 2. 3,47. 3,48 aí arredondando. 3,48. O nosso momento como que é? QL ao quadrado sobre 8. Fazendo essa continha, 1,83 vezes 3,80 ao quadrado dividido por 8. 3,3. 3,3 kN vezes metro, e aqui é kN. Certo? Beleza, então. Encontramos cortante e momento fletor. Com essas informações, o que eu faço agora, Felipe? Agora, a gente pode partir para o dimensionamento das armaduras. Porém, para a laje, pessoal, laje nervurada, nesse caso aqui, o ideal é sempre trabalhar com a linha neutra dentro da mesa de compressão, certo? Por que isso, Felipe? Porque é digamos assim, uma medida de segurança, né? Para a nossa vigota não ficar super armada ou algo do tipo. Então é mais interessante para a gente aumentar, muitas vezes, a altura da nervura do que calcular uma viga T, por exemplo, né? Porque a gente só calcula a viga T em que situação? Né? No caso da nossa linha neutra, está abaixo da mesa de compressão. Isso funciona para qualquer viga, para qualquer elemento estrutural que esteja sofrendo uma flexão simples. Mas no caso, né, de lajes nervuradas, do tipo treliçada principalmente,
é ideal a gente trabalhar com essa linha neutra sempre dentro da mesa de compressão, certo? Como que eu faço para descobrir se a minha linha neutra está dentro da mesa de compressão, usando, por exemplo, a tabela do KC/KS? Eu já ensinei para vocês, num vídeo onde eu falo sobre linha neutra especificamente, como que faz esse processo. Mas eu vou fazer aqui também, não se preocupe. Mas se você quiser entender certinho como que faz esse processo, eu recomendo que você assista o vídeo sobre esse assunto. Vai aparecer para vocês aí num linkzinho aí em cima. Também vai estar na descrição do vídeo. Como que eu faço, Felipe? Eu vou considerar primeiramente como se a minha nervura fosse uma nervura retangular simples. Qual é o tamanho da minha nervura? Vejam só. A minha nervura, ela vai ter 12 centímetros? Não, ela vai ter os 12 menos 1,5 de cada lado, certo? Por quê? Porque é 1,5 de cada lado de encaixe. A gente simplesmente ignora essa sapatinha aqui, essa sapatinha da área de concreto que vem com a vigota, e vamos ignorar essa aba de 1,5 centímetros e considerar que a largura ou o BW da minha viga, o BW aqui, vai ter 12 menos 3 centímetros. Quanto que é 12 menos 3? 9 centímetros, certo? Qual que é a altura da minha vigota? É 12 centímetros. Porém, eu não posso usar a altura total, eu tenho que usar a altura chamada altura útil, que é a altura total menos o cobrimento das minhas armaduras. A 6118 preconiza lá, ela permite que a gente utilize, quando essas estruturas pré-fabricadas têm um rigor de fabricação, que a gente utilize um cobrimento de 1,5 centímetro. 1,5 centímetro no nosso cobrimento, no caso aí. Então, como que vai ficar essa altura útil? Vai ser 12 menos 1,5 centímetro. 12 menos 1,5, 10,5. Certo? 10,5 centímetros é o nosso D. Então, aqui é o nosso D. Então, eu já tenho o D e já tenho o BW e tenho o momento, Então, a gente pode calcular como se fosse uma seção retangular inicialmente. Vamos, então, calcular o nosso KC. Como que calculo o KC mesmo? KC é igual a BW vezes D ao quadrado dividido pelo meu momento. Só que o meu momento multiplicado pelo o gama F, que é o coeficiente de ponderação do concreto. Então, é 1,4 vezes 330, porque eu estou passando de kN por metro para kN centímetro. Deixa eu colocar aqui, não em números, vou colocar aqui gama F vezes o meu momento MK. Vou substituir agora pelos números, que vai ficar 9 vezes o meu D, que é 10,5 ao quadrado, dividido por 1,4 vezes 330. Certo? Então, vamos fazer a continha. 9 vezes 10,5 ao quadrado, dividido por 1,4 vezes 330. Tenho aí um KC de 2,14, 2,15, vamos arredondar aí, 2,15. Com esse KC, eu vou entrar aí na tabela que está aparecendo para vocês, que é a tabela do KC/KS, certo? Essa tabela do KC/KS, vocês podem observar aí que eu vou utilizar, neste caso aqui, um concreto de FCK 30 MPa, certo? 30 MPa, que é o FCK que eu utilizo em todas as minhas obras para elementos estruturais, no caso de vigas, lajes e pilares, certo? Então, se eu vou utilizar 30 MPa, pessoal, e eu tenho um KC de 2,15,
Vejam só aqui embaixo, ó. Eu tenho 2.2, 2.1. Eu vou utilizar aqui como base o 2.1, certo? 2.1. Eu tenho o meu beta-x, né, que é essa linha aqui da extrema esquerda. Nessa a gente seguiu o alinhamento aí. Eu tenho um beta-x para 2.1 de 0,38. Vou utilizar esse mesmo beta-x de 0,38. O nosso seria um pouquinho menor, seria 0,37, aproximadamente assim. Mas vamos usar 0,38. E eu tenho um KS de 0,027. Lembra aquela questão da linha neutra? Como que eu faço para encontrar a linha neutra antes de eu encontrar aqui a minha área de aço? A linha neutra é a relação de x, né? É a profundidade, o x é a profundidade da linha neutra. E o nosso beta-x é a relação de x sobre d. Para eu encontrar o meu x, então, eu tenho que multiplicar o meu d, que é 10,5, pelo meu beta-x, que é 0,38. Esse beta-x é a percentagem da área comprimida da nossa vigota, certo? Então eu tenho 38% de seção comprimida. Então 10,5 vezes 0,38, eu tenho 3,99 centímetros. Vejam só, pessoal, eu fiquei no limite da minha mesa, né? Porque a minha mesa tem quanto? 4 centímetros, não é certo? 4 centímetros. E eu fiquei com um x de 3,99. Então eu estou dentro da minha mesa, não vou precisar calcular como uma seção T. Se eu, por exemplo, ficasse com 4,1, né? Fiquei com 4,1. Aí eu teria que calcular como uma seção T, né? E aí o processo muda um pouquinho. Mas eu não recomendo que seja feito com seção T. Se esse caso acontecer com você, aumente um pouco a espessura da sua nervura, para sempre procurar trabalhar no estádio 2, aí, no domínio 2 do nosso concreto. Certo? É uma recomendação que muitos livros fazem, então eu só estou repassando a informação. Certo? Então nós vamos trabalhar aqui com uma seção retangular simples. Sendo uma seção retangular simples, eu posso simplesmente agora calcular a minha armadura. Como que eu faço para calcular a armadura? AS é igual a KS vezes o meu MD dividido pelo meu D. Então, o AS será 0,027 vezes o MD é 1,4 vezes 330, dividido por 10,5, que é o meu D. Então, vamos fazer essa continha aí, 0,027 vezes 1,4 vezes 330, dividido por 10,5. Tenho 1,188, 1,19 aí, 1,20, se formos arredondar. 1,20, vamos colocar aqui, ó, 1,20 centímetros quadrados, certo? Então essa é a área de aço que eu necessito para a minha armadura de tração da minha vigota, certo? Então como que eu faço a partir de agora? Eu vou escolher uma treliça, né? No vídeo que eu falo sobre os aspectos de cálculo de laje treliçada, eu falo lá um pouquinho sobre as treliças. Então eu sugiro que você assista aquele vídeo para você entender o que eu vou fazer aqui. Eu vou utilizar aqui uma treliça, pessoal, que é a chamada TR TR-8645, seu burro. 5, certo? Essa treliça é a seguinte treliça. Ela tem uma barra aqui de
6 milímetros. E tem aqui embaixo 2 barras de 5 milímetros. E essa barra aqui, que é a barra do senoide, ela tem 4,2 milímetros. Certo? Então é essa treliça que eu vou utilizar. Sabendo que eu tenho 2 barras de 5 milímetros aqui embaixo. Essas barras de 5 milímetros são de CA60, tá, pessoal? Mas vamos considerar aqui, para facilitar a nossa vida, que esta barra aqui seja de CA50, certo? Ela vai ter aproximadamente, aí vocês vão ver na tabela de aço que está aparecendo para vocês, ela vai ter aproximadamente aí 0,40 centímetros quadrados, certo? 2 barras de 5 milímetros, certo? Como eu já disse, essa barra aqui, em geral, é CA60. Nós estamos trabalhando com CA50. Nessa tabela de aço que eu estou dando para vocês, a consideração, e também na tabela do KCKS, a consideração é de CA50. Então, se eu estou considerando CA50, eu vou fazer aqui um acréscimo de armadura em relação ao aço CA50, certo? Quanto que eu tenho que acrescentar? Deu 1,2, né? 1,2 mais 0,4, eu tenho que acrescentar aí aproximadamente 0,8 centímetros quadrados de aço CA50, certo? O que eu posso fazer? Eu posso acrescentar aqui, por exemplo, uma armadura de 10 milímetros, né? Daí ficaria o conjunto assim, a armadura da própria trelicinha mais uma armadura de 10 milímetros. Eu ficaria com esse conjunto aqui com exatamente 1,2 centímetros quadrados. Ou eu poderia fazer o outro conjunto, que seria mais 2 barras de 8 milímetros, né? 2 barras de 8 milímetros. Que segundo aí a nossa tabela de aço, 2 barras de 8 milímetros equivale a 1 centímetro quadrado. E eu ficaria com 1,4 centímetros quadrados. Certo? 1,4 centímetros quadrados. Aí a decisão é de vocês, de qual armadura adicional vocês querem colocar. Querem colocar uma armadura de 10 ou 2 de 8. 2 de 8 fica um pouquinho mais de área de aço do que eu necessito. E uma de 10 fica praticamente exato, né, a área de aço que eu necessito. Certo? Então, teoricamente, a nossa vigota ficaria da seguinte maneira, pessoal. Ela ficaria assim. Eu ficaria com 2 armaduras de 5 milímetros, que já vem na vigota, uma de 6 milímetros aqui em cima, para fazer a união aqui dessa treliça, e uma armadura adicional de 10 milímetros, né? Então, essa seria a nossa treliça. Na hora de fabricar a nossa trelicinha lá, a gente teria que fabricar ela desta maneira. A outra maneira seria, em vez de colocar uma armadura aqui de 10 milímetros, né, uma barra de 10 milímetros, colocar 2 de 8 milímetros. Eu vou responder agora algumas perguntas que me fazem bastante em relação às lajes treliçadas, né, as lajes nervuradas. Felipe, eu posso considerar a laje nervurada como tendo continuidade para diminuir os momentos fletores do momento positivo? A resposta é sim. Você pode considerar uma laje nervurada, pré-fabricada, como sendo uma laje contínua. Para quem não sabe, né, o significado de uma laje contínua, imagine isso daqui, né? Eu tenho uma viga aqui, tenho um pano de laje, aí eu tenho outra viga, e eu continuo esse pano de laje, porém, a laje aqui seria uma laje só, né? E aí ficaria isso daqui, ó, aqui apoiada, aqui subiria um momento negativo, e aqui também de apoiada. Então, eu posso fazer isso em lajes pré-fabricadas? Pode fazer isso em lajes pré-fabricadas com um adendo, tá, pessoal? O que seria esse adendo? Na região onde nós temos aqui o pico de momento negativo,
nós temos que fazer um reforço. E esse reforço é nada mais do que tornar essa seção aqui uma seção maciça de concreto. Por que isso? Porque geralmente os picos de momento negativo são maiores do que os momentos positivos, né? Apesar da gente conseguir diminuir os momentos positivos, né, o que é economicamente viável, nós temos aqui um pequeno trecho que, apesar de pequeno, tem um pico muito grande de momento negativo. Então, se a gente considerar as nossas vigotas, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, as nossas vigotas, né? Em vez de eu considerar que aqui eu tenho, no caso aqui, uma viga, eu vou ter que tirar essa vigota aqui e tornar isso daqui um maciço de concreto, né? Em toda essa região aqui, ó, eu vou ter que tornar um maciço de concreto aqui, né, que está aparecendo para vocês aí na imagem, ilustrando essa questão aí, para que onde eu tenho esse momento negativo, eu consiga resistir aos esforços de tração, porque somente com a seção da minha vigota eu não conseguiria, primeiro, posicionar as armaduras, né, para resistir esses momentos negativos aqui, e segundo, né, a área da seção da minha vigota é muito pequena para eu conseguir posicionar o número de armaduras que eu preciso. Então eu necessito de uma área maciça para quando eu tenho aqui um momento negativo no caso de lajes contínuas. Para lajes em balanço, que muitas pessoas também me perguntam, Felipe, eu posso fazer laje em balanço com lajes treliçadas, do tipo treliçadas? Imaginem que eu tenho aqui uma laje treliçada em balanço. Como que eu resolvo esse problema? Né? Eu também tenho aqui um momento negativo, certo? Eu tenho que posicionar aqui armaduras negativas. Então, teoricamente, eu também tenho que fazer esse reforço aqui com um maciço de concreto, certo? Esse maciço de concreto, ele deve acompanhar aqui o meu momento máximo que essa seção da vigota é capaz de resistir, né? Então eu vou encontrar, por exemplo, o momento máximo que a minha seção da vigota é capaz de resistir e vou posicionar aqui a minha seção de concreto bem no limite desse momento que a seção é capaz de resistir, certo? E aí eu coloco as minhas armaduras negativas aqui para resistir a esses momentos negativos, certo? Então, sempre quando a gente for calcular uma laje treliçada, nós temos que, muitas vezes, colocar armaduras adicionais nas nossas trelicinhas, né? Essas trelicinhas aqui elas já vêm pronta de fábrica, né? Com essas configurações, e a gente vai adicionar as nossas armaduras, né, calculadas aí. Nós vamos achar uma área de aço total e aí, fazendo a diferença entre as armaduras existentes, eu encontro a armadura adicional. Bom, galera, uma outra pergunta que muitos me fazem é em relação às armaduras de distribuição. As armaduras de distribuição nada mais são do que, né, como o próprio nome já diz, uma armadura que a gente vai colocar superficialmente na nossa capa de concreto para que ela possa receber os esforços, né, oriundos da utilização dessa laje e distribuir para as nossas vigotas, né? Porque se a gente não tivesse essa armadura de distribuição, vejam só, onde nós temos apenas a capa de concreto em cima da lajota, a gente teria ali uma área que seria meio frágil, né, digamos assim. Então, poderia afundar se não houvesse essa armadura de distribuição. Então, a função dessa armadura é simplesmente distribuir os esforços para as nossas vigotas. Como que eu faço a distribuição, o dimensionamento dessa armadura? Bom, na verdade, a gente não dimensiona essa armadura, tá, pessoal? A gente simplesmente vai prescrever seguindo aí uma regrinha de área de aço. Como que eu faço essa prescrição, então? Então eu vou fazer aqui um desenho mais ou menos de como é essa armadura de distribuição.
Então aqui nós temos a nossa seção da nossa laje e essa armadura de distribuição ela é posicionada aqui nesta capa de concreto. Então nós temos aqui uma armadura no sentido transversal e também no sentido longitudinal, né? Geralmente, o que nós vemos nas obras? Aquela famosa tela pop, né? A tela pop é justamente uma solução encontrada aí para essas armaduras de distribuição. Para que a gente possa prescrever essa armadura de distribuição, a norma prevê lá que nós temos que colocar para o aço CA50 e CA60, no mínimo 6,06 centímetros quadrados por metro, certo? Ou também, seguindo uma outra regra, no mínimo 3 barras por metro, certo? Então, o que o pessoal geralmente usa, né? O que é comum aí usar nas obras? A tela pop de 20 por 20, né? Que é uma tela mais ou menos assim, né? Dizendo bem porcamente aí. E ela tem 20 por 20 e uma bitola de 4,2 aqui, ó, 4,2 milímetros, certo? Essa bitola de 4,2, qual é a área de aço dela? Né? Nós temos 5 barras em 1 metro, né? Que são 20 centímetros. Então, qual que é a área de aço desta bitola de 4,2? Se a gente for fazer lá a área de aço de um círculo, né? É 3,1415, que é o π, vezes 0,42, né, que a gente está trabalhando aqui em centímetros, dividido por 2. Isso aqui ao quadrado. Opa. Eu tenho aí uma área de aço AS dessa barrinha aqui, ó, de 0,138 centímetro quadrado. Vezes 5, eu tenho 0,69 centímetros quadrados, certo? Então vejam só, eu tenho nessa tela pop aqui 5 barras e 0,69 centímetros quadrados. Então eu obedeço essas duas regras impostas pela norma, certo? Para essa armadura de distribuição. Tem pessoas que colocam aqui armadura de 5 milímetros, né, de até 6 milímetros, dependendo da laje aí. Mas seguindo essas duas regrinhas aqui, que é imposto pela norma, já é mais do que o suficiente, certo? Então essas são as nossas armaduras de distribuição, muito importantes também para lajes. Por isso que a gente tem que utilizar essa armadura de distribuição nas lajes pré-fabricadas, certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, se possível compartilhar, e eu aguardo você no próximo vídeo. Valeu, pessoal!